A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, meus queridos irmãos. Eu quero, nesta noite, saudar a todos os que estão nos acompanhando, com essa doce paz que somente o Senhor é que pode nos dar. Nós queremos iniciar este culto nesse domingo abençoado, domingo que o Senhor nos reservou, domingo 27 de dezembro de 2020. Olha só, último domingo do mês, último domingo do ano. Nós estamos aqui neste culto online e não no culto presencial. Queremos iniciar este culto trazendo um texto lá do livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 3, nos diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. A fé. Estaremos nessa noite trabalhando exatamente essa temática, fé. Amados irmãos, nós estamos procurando ao máximo minimizar os nossos momentos presencial, pelo menos apenas um culto presencial por semana. Tivemos um culto abençoadíssimo na sexta-feira, culto natalino, no feriado do dia 25. Tivemos o culto de Natal belíssimo. Nós estivemos ali na Igreja Batista da Esperança glorificando o nome do Senhor. O nome do Senhor foi exaltado. O Senhor nos visitou de uma forma tremenda, através dos cânticos, através da reflexão. Foi uma bênção de Deus, Quem esteve presente pôde constatar quão bom foi estarmos ali louvando e adorando o nome do Senhor. Então, hoje, domingo, dia 27, nós estamos através do culto online e não presencial, devido ao crescente índice aí, de contaminação. Nós estamos apenas mantendo um culto por semana. É uma maneira de nós viabilizarmos os nossos momentos presenciais, de estarmos juntos, porém com prudência, com zelo, com cuidado, tá bom? Então queremos orientar os irmãos a agirem assim, estarem aí atentos e se precaverem, se cuidarem. Amados irmãos, lemos aqui o livro de Hebreus, o texto de Hebreus capítulo 11, versículo de 1 a 3. Sendo assim, nós vamos ouvir um louvor belíssimo que a nossa irmã Cris traz aí para nós, que tem como título Deus é Deus, de Delino Marçal. Ouçamos essa belíssima canção na voz da irmã Cris. Haja o que houver, Deus ele continua sendo Deus e Ele está no controle de todas as coisas. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo
Eu não adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Minha fé está firmada. Minha fé está firmada. Para que meditação melhor do que nós estarmos nesta noite meditando nessa belíssima canção que a irmã Cris trouxe. Amados, nós estaremos meditando lá no texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1. 1 Timóteo 4, versículo 1. Onde o texto nos diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eu vou ler outra vez, amados. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Vamos orar, entregando não apenas este momento de reflexão, mas este culto, as nossas vidas no altar do Senhor. Se você pode fechar seus olhos, assim faça neste momento, em nome de Jesus. Oremos. Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, papai, para glorificarmos o teu nome. Te agradecemos, Senhor, pelo louvor, ó Deus, que já ouvimos, ó Deus, que a tua serva falou sobre fé. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Palavra, ó Deus, que o Senhor, Pai, estará, Senhor, mais uma vez, falando na instrumentalidade do teu Espírito Santo aos nossos corações. Queremos entregar, Senhor, as nossas vidas no teu altar. Queremos entregar este culto, Pai, em tuas mãos. Recebe, para a glória do teu nome, que nós choramos, agradecidos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, esse texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Queridos irmãos, apostatarão vem de apostasia. Deriva-se, irmãos, do seguinte termo de grego, apostasis, cujo sentido nos perpassa as seguintes conotações: abandono da fé, outrora professada, profanação do sagrado, antes venerado, e rebeldia contra os valores e costumes espirituais. Enfim, é uma forma de deserção acerca do que cria. Amados irmãos, quando nós falamos em apostasia, existem alguns aspectos. Os aspectos da apostasia, existe o aspecto teológico, que
nós poderíamos entender que na área teológica, no aspecto teológico, é uma rejeição total ou parcial à sã doutrina por meio de deturpação leviana. A pessoa começa a se tornar divergente ou contrária ou opositora. É a fé cristã. E existe um texto bíblico lá de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 3 a 4, que nos diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E é interessante, amados irmãos, que existe também a apostasia moral, que é a hipocrisia instaurada no coração de alguns indivíduos, determinados indivíduos, que por meio de suas palavras passa a negar o próprio Deus. Sendo assim, queridos irmãos, existe um texto bíblico lá de Tito, capítulo 1, versículo 16, que nos diz: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Contudo, irmãos, nós precisamos analisar com cuidado, com carinho, acerca desta palavra que em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, nos traz: apostatarão. O que essa palavra significa? Antes de trazermos esse entendimento, nós queremos trabalhar nessa noite o tema cuidando da fé contra a apostasia. Cuidando da fé contra a apostasia. Apostatarão, irmãos, vem de apisteme, que significa retroceder ou fazer retroceder. Afastar-se de alguém ou fazer afastar-se. Remover, ir embora ou deixar alguém. Abandonar, tornar-se infiel. Fugir de ou ausentar-se de. Ela foi usada também, irmãos, esta palavra foi usada 14 vezes no Novo Testamento. Além desta ocasião específica, que já mencionamos aqui, de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, a maioria das vezes ela foi usada como afastar-se. Em Lucas capítulo 4, versículo 13, Lucas 13, 27, Atos 12, 10, Atos 19, 9 e 2 Timóteo 2, 19. Em Lucas 8, 13, ela foi usada no sentido de desviar aqueles que se desviaram da palavra. É o que esse texto diz, em Lucas 8, 13. Em Atos capítulo 5, versículo 37, fala de um líder religioso que levou consigo muita gente. A palavra empregada ali é a mesma, no sentido de desviar-se. Queridos irmãos, apostatarão. Palavra que nós precisamos compreender nessa noite, diante de todo o cenário que nós estamos convivendo, na atualidade. No mesmo livro de Atos, irmãos, capítulo 5, versículo 38, essa palavra foi usada como deixe ir embora, libere as pessoas. Em outros textos, como por exemplo Atos 15, 38, Atos 22, 29, 2 Coríntios 12, 8 e Hebreus 3, 12, ela foi usada com o sentido de afastar. Por quê, irmãos? Nós estamos falando de todas essas aplicações. Porque, para que a gente entenda que qualquer que seja essa percepção que a palavra traz
ela sempre traz esses significados. Apartar-se, desviar-se, ir embora, afastar-se. E isso, irmãos, não teria sido empregado em relação à fé se não fosse possível afastar-se da fé, abandonar a fé, dar as costas para a fé. Por que nós estamos trabalhando esse tema, cuidando da fé contra a apostasia? Porque, amados irmãos, a própria palavra nos recomenda a nós guardarmos a fé, a nós nos firmarmos na fé, a nós realmente estarmos alicerçados na fé genuína, na fé cristã, na fé que foi ensinada, na fé que foi doutrinada, não apenas pelo Mestre Jesus, mas também pelo apóstolo Paulo, os discípulos e dentre outros homens de Deus que percorreram essa terra. Então, irmãos, a pergunta com a resposta óbvia para essa noite seria: como o Espírito Santo, nesse texto de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, como o Espírito Santo denunciaria uma marca do tempo do fim, de afastamento da fé, se isso não fosse possível? Aí muitos podem estar a se perguntar: é possível, pastor, uma pessoa se afastar da fé? É possível a pessoa abdicar da fé? Abdicar a fé é a apostasia, é o que o apóstolo Paulo ele mencionou aqui em Timóteo capítulo 4, versículo 1. Hoje, irmãos, muitos vivem se firmando no relativismo de que vivem levando uma vida de qualquer forma, de qualquer jeito, e que só porque eu já sou uma pessoa que já sou comprometida com a palavra, já sou uma pessoa que já tenho já a minha vida firmada, já sou um eleito, então, com certeza, a minha fé não vai ser atingida. Queridos, temos vários textos que contradizem totalmente essa ideia. Aliás, temos textos da apostasia. Além de falar da apostasia da fé, nós vamos citar também alguns outros textos, que vai confirmar essa importância de nós guardarmos, de nós cuidarmos da fé contra a apostasia. Exemplo de Lucas, capítulo 22, versículo 31. A Bíblia diz: Jesus olha para Pedro e diz: Satanás pediu para peneirar você, como se peneira o trigo. É interessante que no versículo 32, logo seguinte, Jesus diz: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Irmãos, o que Jesus quis dizer com isso? Rogar em favor de Pedro. Diante do que você vai passar e a permissão da peneira que vai comer solta, irmãos, eu estou intercedendo, eu estou entendendo que o Jesus Cristo estava intercedendo por Pedro, para que a fé de Pedro não viesse a desfalecer. E por que há essa necessidade de interceder pela fé de Pedro, para que a fé de Pedro não viesse a desfalecer? Amados, se a fé de alguém não pudesse desfalecer, não haveria necessidade, irmãos, de intercessão de Jesus para que isso não acontecesse. Em Colossenses capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Paulo está exortando esses irmãos aqui da igreja, e diz: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram. Irmãos, se não fosse possível se afastar do evangelho, se não fosse possível deixar de permanecer na fé, alicerçados e firmes,
O que é que Paulo trabalharia usando esse condicional? Se é que vocês permanecem na fé. Sendo assim, irmãos, nós poderíamos continuar aqui enumerando. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. Paulo ele externa a preocupação com os irmãos da igreja e diz: eu mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Irmãos, se Paulo se firmasse na questão de uma vez salvo, salvo para sempre, e não tivesse observado a forma de vida cristã que aqueles irmãos ali daquela igreja estavam vivendo, da forma de viver daqueles irmãos ali, irmãos, ele não precisaria estar preocupado com o fruto do trabalho de seu próprio ministério. Ele não mandaria alguém, irmãos, perguntar, e a esses irmãos, alguém perguntar, lá os irmãos em Tessalônica, e questionar o estado da fé deles, para poder trazer um feedback para ele, para que o coração dele pudesse ficar tranquilo. E aí, irmãos, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, Paulo ele fala de gente que naufragou na fé. Irmãos, esse é um exemplo belíssimo para que nós possamos citar nesta noite. E esse exemplo, irmãos, para mim é um exemplo muito claro. O apóstolo Paulo ele fala de naufragar na fé. Eu quero ler esse texto. Quero ler esse texto porque eu julgo ser muito primoroso nós lermos 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. O texto nos diz assim: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O que é um naufrágio, irmãos? Vamos lá. Vamos entender o que o apóstolo Paulo quis ilustrar aqui. Que os irmãos, alguns deles, naufragaram na fé. Porque não tiveram consciência. Não tiveram a consciência suficiente de guardar a fé, de se fortalecer, de perseverar nessa fé. De ser constante na fé. E aí, naufragaram na fé. O que é um naufrágio? A embarcação, a pessoa vai, entra na embarcação e segue o seu curso na viagem, no mar afora, com a pretensão de chegar a um porto e desembarcar de sua viagem. E o naufrágio acontece exatamente quando a pessoa embarca em uma embarcação, em um navio, e aí, no meio desse trajeto, acontece o naufrágio. Ou seja, na caminhada, na viagem, durante a viagem, é interrompida aquela caminhada, aquela viagem. Há uma interrupção. Essa interrupção, diante desse naufrágio, que pode provocar até a morte. Por que alguns estão naufragando na fé? Que foi isso que o apóstolo Paulo mencionou. Porque, amados irmãos, muitos não suportaram as provações. Muitos não suportaram os dilemas que têm vivido. Muitos não aguentaram viver com tantas informações que vieram a fazer com que a sua fé fosse minada. Foram levados por ventos de doutrina, foram levados por pensamentos filosóficos, foram levados pelo seu próprio entendimento e sua própria vontade. E é interessante, amados irmãos, que o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz
que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Muitas das vezes nós não percebemos, mas existe uma luta, existe uma guerra, uma batalha no mundo espiritual. E muitas das vezes nós não percebemos que existem espíritos enganadores que ficam soprando no ouvido, fazendo com que a pessoa possa ser persuadida, levada por uma palavra negativa daqui, uma palavra dali, uma palavra de descontentamento, uma palavra que desmotiva a pessoa de continuar a jornada, de continuar a viagem cristã. E esse naufrágio da fé, que o apóstolo Paulo mencionou aqui em 1 Timóteo 1,19, é exatamente essa questão, que muitos não conseguiram continuar a viagem e descer no porto seguro. A nossa vida cristã, amados irmãos, é uma viagem constante, uma viagem de fé, uma viagem em meio ao mar bravio da vida, uma viagem em meio a ondas revoltas, a tempestades, a vendavais. Mas, amados irmãos, lembremos bem de quem está dentro dessa embarcação. Não apenas nós, mas o Mestre também está conosco. E quando o Mestre está presente, até o vento e o mar obedecem à sua voz. Então, o apóstolo Paulo, ele continua dizendo em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, negou a fé e se tornou pior do que o incrédulo. Muitas das vezes existem pessoas que dizem, mas o apóstolo Paulo ele quis usar uma força de expressão, né? Aqueles que não têm cuidado da sua própria família, de sua própria casa, negou a fé. Foi uma força de expressão, pastor Cristian. Foi uma força de expressão. Mas por que o texto, o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, se tornou pior do que o incrédulo? Porque a pessoa, ela, apesar de ser uma pessoa que conhecia a verdade, que estava firme na fé, mas ela teve uma conduta, teve um comportamento que acabou sendo levado a negar a sua fé. E por ter negado a sua fé, se tornou pior do que o incrédulo. É forte, né? Muito forte. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 e versículo 21, diz que se desviou da fé. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38, fala daqueles que retrocedem. E o retrocesso da fé, irmãos, é algo que acontece exatamente dentro da apostasia. A apostasia traz consigo o retrocesso. Ao invés de avançar na caminhada cristã, ao invés de avançar na vida cristã, ao invés de avançar na viagem cristã para chegar ao porto seguro, e quem é o nosso porto seguro? É o Senhor. A pessoa, ao invés de avançar, ela retrocede. Porque vai se afastando da fé. Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Jesus elogia aqueles que perseveraram e não negaram a sua fé. E, queridos irmãos, qual o propósito de Jesus elogiar alguém por ter guardado, por ter conservado a fé? Qual o propósito? Se não houvesse propósito, irmãos, nós não correríamos o risco de fraquejar na fé, de se afastar, de retroceder, de negar, de se distanciar. Porque, na verdade, a expressão apostasia ou apostatarão exatamente define retroceder ou fazer retroceder, afastar-se de alguém
ou fazer afastar-se, remover, ir embora ou deixar alguém, abandonar, tornar-se infiel, fugir de ou ausentar-se de, apostatarão, é tudo isso aí. Queridos irmãos, eis a pergunta que não quer calar. Como vai o seu cuidado com a sua fé? Parece até uma redundância, não é verdade? Como é que vai o cuidado com a sua fé? Para que você possa combater a apostasia. Irmãos, nos tempos atuais, muitos estão entrando em uma verdadeira apostasia da fé. Muitos apostataram a fé. Hoje existe um índice absurdo de pessoas que se afastaram das igrejas, que se afastaram do Evangelho, que se afastaram da doutrina, da sã doutrina, que se afastaram do convívio, não apenas por uma situação qualquer, mas porque o Espírito Santo, porque que o Espírito expressamente, olha, a palavra é bem contundente, olha, mas o Espírito expressamente é algo que, olha, é algo que é bem profundo, bem esclarecido, olha, expressamente o Espírito diz que nos últimos tempos, você pode até dizer, Pastor Cristian, eu já ouvi falar tantos anos aí, entrando e saindo, ouço dizer que Jesus está voltando, entrando e saindo, eu ouvi dizer que a vinda de Jesus está cada vez mais próxima. Quero te dizer o seguinte, o dia e a hora, ninguém sabe, nem o próprio Jesus mencionou, porque ele mesmo declarou, senão somente o Pai é que sabe. Mas eu quero dizer algo para você. O que a palavra está dizendo em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Queridos, nós queremos nessa noite deixar a seguinte reflexão. Como é que vai a sua fé? Você tem cuidado dela? Como é que eu posso cuidar de minha fé, Pastor Cristian? Olha, o primeiro passo é não se afastando do Evangelho. Segundo passo é estando em comunhão, não apenas com Deus, mas também com a Igreja de Cristo, com os irmãos. É ali onde o Senhor ordena a bênção. E poderíamos aqui concluir essa mensagem dizendo que a apostasia é uma realidade instaurada em nossos tempos. E por ser essa realidade instaurada em nossos tempos, eu quero ler Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 8, apenas a parte B. Lucas 18, versículo 8, apenas a parte B. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amados, se muitos nos últimos tempos apostatarão da fé, será que o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus na sua segunda vinda, porque a primeira vinda ele já veio para nos salvar, para nos redimir. Mas na segunda vinda de Jesus, nessa segunda vinda do Filho do Homem, será que ele vai encontrar fé nessa terra? Será que ele vai encontrar pessoas de fé nessa terra? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã,
O Senhor está nos falando nesta noite o que exatamente nós precisamos nos firmar. Hebreus capítulo 11, versículo 6. É um texto que os irmãos conhecem, mas eu preciso aqui firmar, reafirmar. Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por que que os grandes homens, se você continuar lendo aqui, nesse mesmo capítulo de Hebreus 11, você vai ver a galeria dos heróis da fé. Você vai ver aqui grandes homens, os patriarcas, os heróis da fé. Você vai ver o que é que a palavra fala, o que é que a Bíblia fala, destacando sempre a fé de cada um desses homens. Homens esses que passaram por provações, passaram por lutas, passaram por pelejas, passaram por momentos difíceis, por deserto. Mas, amados irmãos, não abriram mão da sua fé no Deus vivo e verdadeiro, a qual eles tanto acreditavam, defendiam. Quer um conselho? Cuide da tua fé. Cuide da tua fé. Se você nesse momento você se sente fraco, você se sente sem vontade de congregar, você se sente sem vontade de ler a Bíblia, você se sente sem vontade de estar com seus irmãos, sem vontade de estar ao lado do seu pastor, você se sente sem vontade de continuar a jornada, a viagem no Evangelho, a viagem na vida cristã, a viagem ao lado de Cristo. Olha, o Senhor nesta noite te convida para que você possa rever os seus conceitos, rever os seus valores, repensar e voltar ao primeiro amor, voltar à sua fé cristã. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Para você saber que você está agradando a Deus ou não, basta só você tentar medir, comensurar como é que vai a sua fé. E para saber como é que vai a sua fé, só duas pessoas é que sabem. Primeiro a Deus e você próprio. Ninguém mais sabe como é que está a sua fé. Finalizo esse momento aqui de reflexão, dizendo para você: mantenha a sua fé firme no Senhor. Mantenha a sua fé acesa, firmada, alicerçada na rocha, que é o Senhor. Quero concluir deixando apenas um versículo bíblico do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, versículo de 10 a 11. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Seja esse vencedor. Alicerce a sua fé no Senhor. Volte ao primeiro amor. Esteja firme na rocha, que é o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ouvir mais uma belíssima canção para o nosso elevo espiritual. Ouçamos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. E o
desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle sempre está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ou ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Todavia. Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia, todavia,
Uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Bruno, louvando aí uma belíssima canção, Todavia Me Alegrarei, de Samuel Messias. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós continuamos com a campanha de construção, a construção da fachada da nossa igreja, irmãos. Vamos ver se a gente consegue fazer essa fachada para a glória do Senhor. Nós queremos agradecer aos irmãos que já contribuíram aí com as suas ofertas, tá bom? Muito obrigado mesmo. Agradecemos também aos irmãos mantenedores do ministério da Igreja Batista da Esperança. Você, meu irmão, minha irmã, que é o fiel dizimista, fiel ofertante, muito obrigado mesmo. Que Deus possa abençoar você cada vez mais, tá bom? Em nome de Jesus. Amados irmãos, atenção para os avisos importantes. Terça-feira nós não teremos o nosso culto online, tá bom? Não teremos o nosso culto online. Por quê, Pastor Cristian? Porque na quarta-feira nós teremos o nosso culto presencial. Culto que normalmente nós fazemos no dia 31, né? Sempre, todos os anos, nós fazemos o culto sempre dia 31, de 10 horas até 0 hora, e aí rompemos, né? Já com o novo ano. Irmãos, esse ano nós estaremos fazendo o culto no dia 30, na quarta-feira à noite, presencial. Das 8 horas, tá certo? Até as 9 horas, 9h30 da noite, tá? Não vamos nos delongar, porque nós sabemos que alguns irmãos trabalham na quinta-feira. Então, o culto, que seria dia 31, nós faremos esse ano, dia 30, às 8 horas da noite, no templo da Igreja Batista da Esperança, tá bem? Vamos celebrar o Senhor, último dia que nós teremos culto presencial, né, na Igreja Batista da Esperança. Vamos exaltar o nome do Senhor, tá certo? Porque Ele merece. Estaremos também agradecendo a Deus, irmãos. Agradecendo a Deus por tudo que Ele fez durante esse ano. Nós sabemos que o Senhor, Ele foi generoso, foi bondoso, fidelíssimo e sempre continuará sendo sobre as nossas vidas, tá bom? Em nome de Jesus. Então, venha celebrar conosco, dia 30, às 8 horas da noite, na Igreja Batista da Esperança, tá certo? Vamos celebrar o Senhor, este culto, né, para a glória do nome dEle. Porque aí no dia 31, os irmãos vão ficar mais à vontade para celebrar, né, esse momento em família, né? Se vocês quiserem fazer uma ceia em família, estarem aí em família, né? Então os irmãos vão ficar mais à vontade no dia 31, tá bem? Muito bem. Amados irmãos, nós temos aniversariantes. Aniversariou dia 25, na sexta-feira, no feriado, a minha Mana Vera. Mana, um beijão no seu coração, tá? Te amo muito, Mana. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. E hoje, dia 27, domingão abençoado, nossa irmã Dilene, a baixinha arretada, está aniversariando. Eita, mulher de Deus. Dilene, que Deus te abençoe cada dia, minha amada, tá bom? Que você continue sendo essa bênção, essa joia preciosa nas mãos do Senhor e para nós também, tá bom? Desejamos toda sorte de bênção na vida da irmã Dilene e da irmã Vera, em nome de Jesus. Não temos notícia de outras pessoas aniversariando. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que participaram do chat. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe você também que esteve aí acompanhando o culto. Não falou aqui no chat, mas está acompanhando esse culto online. Muito obrigado pela sua companhia. Continue firme, continue perseverante, continue com a sua fé alicerçada no Senhor Jesus, tá bom? Em nome de Jesus. Continue firme, meu irmão, minha irmã, tá bom? Nessa mesma fé, nessa mesma força, em nome de Jesus, tá certo? Retroceder, jamais. Se afastar, jamais, tá certo? Negar fé, jamais, tá bom? Então essa foi a palavra de exortação, com amor, com carinho, que o Senhor trouxe aos nossos corações, tá bom? A começar em mim, para a glória do Senhor nosso Deus. Nesse momento nós vamos orar agradecendo a Deus por este culto maravilhoso, por esta noite tão linda que o Senhor já tem nos proporcionado. Crendo que será uma semana debaixo da presença dEle, debaixo da paz, debaixo da proteção e das bênçãos dEle.
tá bom? Convido você a fechar os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por este culto, Pai, pela tua palavra, pelos louvores entoados. Muito obrigado, Senhor, pela palavra de exortação que o teu Espírito Santo trouxe aos nossos corações. Pai querido, que nós possamos, Senhor, cada vez mais nos firmar, Senhor, que a nossa fé possa estar alicerçada em Ti. Pai querido, aqueles, ó Pai, que um dia, ó Pai, decidiram se afastar, Senhor, dos Teus caminhos, decidiram se afastar da igreja, decidiram, ó Pai, estar, ó Deus, distante, ó Pai, da família de Cristo. Meu Deus, meu Pai, que eles possam entender nesta noite, Pai, que só existe um caminho. Porque, ó Deus, como o apóstolo Paulo bem mencionou, Senhor, meu Deus, a nossa vida é uma vida onde nós estamos, ó Deus, em uma embarcação. Embarcação, ó Deus, dessa vida cristã, que em meio a esse mar, o mar da vida, nós podemos encontrar, ó Deus, muitas tempestades. Mas, Senhor, como é gostoso sabermos que o Senhor está conosco, ó Pai, dentro desse barco. Meu Deus, acalmando, Senhor, as tempestades da vida. Como é bom, ó Deus, nós estarmos com a nossa fé firmada em Ti. Paizinho querido, continua nos ajudando, Senhor, para que nós possamos, Senhor, chegar ao porto e desembarcar, Senhor, nesse porto seguro que é o Senhor. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, pelas vidas, ó Pai, que estiveram, ó Deus, nos acompanhando, Senhor, neste culto online. Aqueles que ainda irão acompanhar. Meu Deus, te entregamos, Senhor, cada pedido aqui, ó Deus, dedicado, ó Pai, no nosso chat. Que o Senhor possa, Senhor, visitar, Senhor, cada situação. Queremos, ó Deus, te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado com cada um dos irmãos. Pela tua mão poderosa sobre a vida da irmã Fran. Muito obrigado, Senhor. Pela tua mão poderosa sobre a vida do irmão Thaleson. Pela tua mão poderosa sobre a vida do irmão Mateus. Pela tua mão poderosa, Senhor, sobre a vida de cada um. Muito obrigado, Senhor. Paizinho querido, nós queremos te entregar, Senhor, a irmã Vera em tuas mãos, minha mana. Aquela que o Senhor, ó Deus, me permitiu, ó Pai, que eu pudesse ser, ó Deus, irmão, ó Deus, de ventre. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a tua serva poderosamente. Muito obrigado pela vida da irmã Dilene também. Essas duas servas, ó Deus, que estão completando mais uma primavera. Acrescenta, Senhor, a vida delas. Bênçãos sem medidas. Em nome de Jesus. Queremos te agradecer, Senhor, por este culto. Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Dá-nos uma noite de paz na tua presença. Uma semana abençoada, Senhor. Em nome de Jesus. Nós choramos, agradecidos. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Muito obrigado pela sua companhia, tá? Até dia 30, no culto presencial, tá bom? Em nome de Jesus, às 8 horas da noite, da Igreja Batista da Esperança. Um beijão no coração de todos. A paz, queridos!